Amadas irmãs, amados irmãos, e tudo peço desculpas, ainda estou um pouco limitado nos meus movimentos, não podendo exagerar ainda, depois da cirurgia. Então vou fazer a homilia daqui e depois também já pedi ao Padre Renato que fará hoje então o lava-pés, porque não estou impossibilitado. Queridos irmãos e irmãs, a oração da coleta da missa de hoje começa com uma expressão tão bela, a mais bela que talvez pudéssemos encontrar no início do Tríduo Pascal, na ceia do Senhor. A oração diz assim: estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. É isso. Nós, batizados, povo de Deus, estamos aqui, reunidos, para celebrar a ceia do Senhor. Estaremos sempre reunidos em toda a Eucaristia que participarmos. É o povo de Deus que se reúne para celebrar a ceia do Senhor e se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Esta é a grande verdade da nossa fé, o mistério maior do amor de Cristo, como celebraremos amanhã, da sua paixão e morte, mas o gesto do amor, do serviço e da caridade que hoje Ele nos dá. Gostaria de pedir a cada um verdadeiramente, quantas missas participamos, quantas celebrações, mas cada uma delas é uma realidade nova a cada uma. Nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Diz a oração onde o próprio Cristo é o sacrifício vivo, o cordeiro imolado. Antes de tudo, convido a todos a levarmos essa gratidão a Deus, porque temos essa grande graça de nos reunirmos como irmãos e irmãs, povo de Deus, comunidade, para celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é a Páscoa, como vimos na primeira leitura, reúne a família, reúne o povo, partilha do cordeiro imolado, para fazer este memorial. A ceia do Senhor, que perdura ao longo dos tempos, é o mesmo memorial da Páscoa. A Páscoa é a passagem, como diz o livro do Êxodo, onde recordamos a presença de Deus no meio do seu povo. O texto do Êxodo termina dizendo que guardem no coração e na história. Eis aí a Sagrada Escritura, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, guardem para a eternidade esse memorial. Não se esqueçam que vocês foram libertados pela mão de Deus. Hoje, não nos esqueçamos, porque nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. Bonito o salmo de hoje. Toda vez que bebemos do cálice, recordamos a nossa salvação. Recordareis a libertação, a vida nova. Memorial que Jesus vive na última ceia, hoje reunido para a Páscoa com os seus apóstolos. E justamente nessa ceia pascal, reuniu os apóstolos, os seus mais próximos, símbolo de toda a comunidade, de toda a igreja. E come a Páscoa, como os judeus comiam, como Jesus comeu com seus apóstolos. E temos o gesto e o sinal tão belo do lava-pés, como sinal do serviço, que fazemos memória e também reproduzimos durante a celebração. Jesus, os apóstolos se reuniram também. Estamos reunidos para celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor. E já na vida das comunidades, como diz a segunda leitura, Paulo resume aquilo que está em todas as orações eucarísticas, as orações que os bispos e os sacerdotes rezam na missa. Toda vez que comerdes desse pão, toda vez que beberdes deste vinho, recordareis a paixão do Senhor. Ele é o corpo e o sangue do Senhor, nosso alimento. E assim se perpetuou o mesmo memorial da Páscoa. Em Cristo agora, o verdadeiro Cordeiro Pascal, Ele se imola. Não há necessidade mais de cordeiros ou de animais,
mas o próprio Cristo é o sacrifício vivo, a vítima que deu a vida por nós. E assim as comunidades perpetuaram até hoje. Imaginarmos que nossos antepassados, se olharmos nossos pais, avós, tataravós, nossas famílias, aqueles que foram perpetuando com a sua família, estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. E toda vez que vos reunirdes para celebrar a ceia, bebereis do cálice da salvação, comereis do pão da vida. É a presença de Deus em Cristo que nos salva, nos liberta e nos sustenta. Como é bom lembrar aqui a missão tão bonita nossa como povo cristão. Pensemos em nossas famílias, pai e mãe, as comunidades eclesiais, que vão transmitindo isso para os seus filhos e netos e vão perpetuando esse memorial. Quando levamos uma criança para a igreja, levamos para o santo batismo, nós não estamos apenas fazendo um ato, um gesto. Na vigília pascal teremos o batismo, também crisma de adultos, mas nós estamos indo para participar da ceia do Senhor. É um caminho pedagógico, educativo, porque verdadeiramente nos leva ao encontro do Senhor para alimentar-se com Ele. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir essa graça hoje, recordando a ceia do Senhor, a última ceia, com o gesto tão belo do lava-pés, serviço do amor e da caridade, o mandamento do amor. E recordemos sempre que toda vez que nos reunimos em comunidade, nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Por isso hoje, o Padre Renato lembrou no início da celebração, nós temos a instituição da Eucaristia. Justamente a ceia do Senhor, a Páscoa, a nova Páscoa em Cristo, a nova aliança, que celebraremos nesse tríduo até a solene vigília pascal, onde Cristo dá a sua vida por nós. Instituída a Eucaristia, a ceia, a última ceia, quando Jesus dá: tomai deste pão, tomai deste vinho, é meu corpo, é meu sangue, nós temos a instituição do sacerdócio comum. Todos nós somos sacerdotes, povo de Deus. Alguns dentre nós são chamados, escolhidos e preparados por graça de Deus para serem o sacerdócio ministerial. Todos os sacerdotes, padres, estão a serviço da ceia do Senhor. Por isso, a primeira missão de todo padre é presidir a Eucaristia e perdoar os pecados. Só ele tem esse poder, porque é o poder de Cristo que nele foi infundido, que nele foi marcado. Por isso, hoje, vamos rezar pelos nossos padres. Cada um de nós, e aqui pertencemos a uma paróquia, aqui na catedral, temos a nossa paróquia, temos o nosso território, temos ali aquela porção tão bonita do povo de Deus, onde o sacerdote é o pastor em nome do bispo, sucessor dos apóstolos, que conduz o seu rebanho e o alimenta com a palavra, o alimenta com a Eucaristia e se torna um bom pastor. Cada um no seu coração lembre de quantos padres passaram pela nossa vida, desde aquele que nos batizou, que nossos pais nos levaram para a pia batismal, na nossa formação de crianças, de catequese. Creio que as crianças que aqui estão conhecem o nome do Padre Renato, né? Quando crescerem vão lembrar, mas foi o Padre Renato, foi o Dom Ângelo. E quando, o sacramento do matrimônio, uma unção dos enfermos, celebração do Santo Batismo. Vamos agradecer pelos nossos sacerdotes. São homens escolhidos e amados por Deus, como Jesus escolheu e amou os 12 apóstolos e os fez seus mensageiros. E para concluir, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia, ela se revela e ela tem uma dimensão que nós não podemos esquecer. Se na primeira ceia, a primeira Páscoa, se recordava um povo que foi libertado do mal, foi libertado da escravidão, a Eucaristia hoje se torna a nossa prática de amor. E nós não temos outra prática do amor da Eucaristia, senão essa de servir.
no serviço do anúncio do Evangelho, no testemunho, no cuidado com os irmãos e irmãs. Anunciar e testemunhar o Evangelho. Servir significa assumir nossa vida cristã na comunidade eclesial, o trabalho pastoral de evangelização. Servir significa em nossa família viver a fé no ambiente onde nós estamos todo dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Ali, cristãos e cristãs testemunham o amor e o serviço. Servir significa cuidar dos mais pobres, dos doentes, dos enfermos, dos que sofrem, dos que estão abandonados. Servir significa lavar os pés. Um gesto que era feito pelos escravos no tempo de Jesus. Mas como Maria, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. É isso que nos faz verdadeiramente reunidos, participantes e compromissados com a ceia do Senhor. Do banquete da Eucaristia, o banquete da vida. A vida, a fraternidade, o amor, o respeito, a dignidade. Que esta celebração, e agora esse momento tão profundo do gesto do lava-pés, nos leve a viver sempre essa alegria. E quando formos entrando nessa catedral, em nossas paróquias e comunidades, cada um dizer no seu coração: estou indo me reunir com meus irmãos e irmãs para celebrar a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!